Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 9, do versículo 27 ao 31. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: "Tende piedade de nós, filho de Davi." Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: "Vós acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, como é bom a gente viver essa graça do dia a dia, dos cuidados, do amor de Deus por nós. Um Deus que se coloca no meio do seu povo, um Deus que vê a necessidade de cada um, vê o esforço de cada um para se aproximar dele. Esses homens se esforçam para se aproximar do Senhor. Estavam com uma cegueira. Quem podia ver, não o seguiam. Mas aqueles que não conseguiam enxergá-lo, mas por ouvi-lo. Como diz aqui São João Crisóstomo: "Não é pequena a acusação que aqui se faz aos judeus. Homens privados da visão recebem a fé apenas pelo que ouvem. Enquanto aqueles que tinham a visão, se precisavam os milagres, recusaram-se a crer ainda." Vendo os milagres, o povo recusou a crer que ele era o Deus. Vede ainda o desejo desses cegos. Não se contentavam em aproximar-se dele, mas fazendo como clamores e pedindo-lhe unicamente a misericórdia. Então, querido irmão, não basta a gente só ouvir falar. Nós temos que se aproximar de Deus. Falar: "Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim." E é um Deus que nos cuida, irmão. É um Deus que nos ama. É um Deus que se colocou no meio de nós. Mas ele diz uma palavra muito, muito importante para nós. Olha o que Jesus diz aqui. E isso traz para nós um entendimento muito grande. Ele disse assim: "Sim, Senhor." Então Jesus tocou os olhos dele, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." Então, quando nós vamos a Deus, quando nós se colocamos diante de Jesus, quando nós gritamos o nome dele, Senhor, é um nome, querido irmão, que tem poder, é um nome que move esse mundo, é um nome que transforma as situações impossíveis em situações possíveis. E quando a gente clama a presença dele, a misericórdia de Deus é grande. O nosso diário bíblico vai dizer assim: "Ah, Senhor, volte o teu olhar benigno para nós. Veja nossos sofrimentos e dores, fadigas e combates. Cuida de nós, o teu amor é a nossa força. Precisamos de ti, Jesus." Ele mesmo cuida do seu povo, e uma de suas maneiras de nos amar foi deixando homens e mulheres que possuam o seu espírito e que desejam ser reflexo de Cristo na terra. Ele mesmo, cuidados e salvos, e agora cuido e salvo. Queridos irmãos, com essa reflexão, lembrando que o nosso leque divino, o que o texto diz, nós acabamos de entender tudo o que o texto diz. Então, nós precisamos ter uma ação diante de Deus. Nós precisamos, com as nossas dificuldades, com as nossas fadigas, com as nossas turbulências, como diz o diário bíblico, com o nosso sofrimento, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. É um ato de fé, mesmo estando mal. Eu quero dar um testemunho aqui. Uma vez eu não estava muito bem, com uma luta, com a depressão dentro da minha casa, mas não comigo, com as pessoas que eu amo, e eu não aguentava mais. Mas sabe quando você fala: "O que eu vou fazer?" Na hora eu lembrei: tem a missa, eu vou lá. E eu estava indo já na igreja, estava buscando, mas é um momento que dá tipo uma escuridão na nossa vida, nós ficamos como cego. Mas neste momento eu sabia que o único lugar que poderia me sustentar era pertinho de Jesus. E eu cheguei lá, me ajoelhei na missa, no banco, fiquei em silêncio. Por isso é importante o silêncio na missa. Fiquei ali ouvindo a Deus.
E a única palavra que eu ouvia falava assim: me escuta, não me lia. E na hora que o padre Raju começou a falar, ele leu aquela passagem que José recebeu um anúncio que era para ele sair dali, se retirar dali, que Jesus estava sendo procurado de morte ainda quando criança. E ali o padre Raju disse assim, ele poderia ter abandonado a sua família ali, mas ele não abandonou. José foi firme, foi fiel. Ele sabia que o procuravam para matar aquela criança, mas ele poderia ter fugido, mas ele tomou as dores de Jesus. Então, se um está enfermo na sua casa, todos estão enfermos, meu filho. Não queira abandonar os seus na hora da necessidade. E aquilo ali para mim foi um tapa na minha cara. Então, queridos irmãos, e ali eu compreendi na missa. É pertinho de Jesus. Então Jesus, com a nossa fé, nós buscando Ele na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que nós estamos angustiados, na hora que a tua visão você não enxerga mais nada, é ali que Deus vai falar contigo. É ali que Deus está te cuidando, é ali que Deus está te amando. Então, assim, o que o texto diz para mim? Deus vê o nosso sofrimento e dores, fadigas e o combate e cuida de nós. E o teu amor é a nossa força. E aí eu falei assim na terceira pergunta, o que o texto me leva a dizer a Deus? Eu falei assim, preciso de ti, Jesus. Igual o Diário Bíblico está dizendo. Eu preciso de ti. Então, meu irmão, eu te convido a dizer a Deus agora, diga, eu preciso de ti, Jesus. Coloca a mão no teu coração. Se aproxima de Jesus agora com o teu pensamento. Diga para Ele, meu filho, diga para Ele, minha filha, o que você precisa. Fala, Senhor, a dor está profunda, a minha alma está dolorida, não aguento mais, está o sofrimento, eu quero tirar essa dor, mas a dor é maior do que o sofrimento, eu não sei mais como agir, Senhor. Simplesmente entrega para Jesus, filho e filha. Não precisa você, fala assim, eu não tenho mais força nem para orar, o Senhor está me colocando pessoas que não têm nem força mais para orar, nem para dizer, mas você simplesmente diga, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. E neste momento escuta o que ele tem para te dizer. A tua fé. Você se aproximou dele. No momento de mais dor tua, no momento de mais sofrimento teu, você simplesmente se aproximou de Jesus. Irmão, nós não precisamos de muito não. Nós temos que ir na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da angústia, vai até o sacrário, fica quietinho lá com Jesus, fala, Senhor, está aqui a minha dor. Eu quero só te entregar, nada mais. Sabe, irmão, às vezes a gente fica pedindo tanta coisa, mas um ato de fé é você entregar para Ele. Vinde até mim, você que estivesse cansado, divida seu fardo comigo. É a palavra de Deus. Se Ele disse isso para você, o que você está esperando para dividir com Ele? O que você está... A única coisa que falta é a gente entregar com todo o coração, com a tua fé. Entrega, fala, está aqui a minha situação. Eu só quero entregar e sair aliviado, Senhor. O Senhor está dizendo no meu coração, na hora que eu ia falando, você ao entregar a tua dor agora, a tua situação, Deus está colocando a mão. Como Ele colocou a mão nos olhos daquele homem, daqueles homens. A tua fé te curou. Neste momento você está largando um fardo tão grande, uma pessoa que tinha um peso no ombro, uma dor no corpo tão grande, e a dor passou. Porque você precisava falar, precisava dizer para alguém, falar com alguém. E hoje cedo o Senhor me falava, tem pessoas que estão precisando falar, mas precisa daquele que precisa ouvir. A caridade, irmão, não é você só dar dinheiro para as pessoas. A caridade não é só você falar para as pessoas, é saber ouvir. É ter um bom ouvido para aqueles que estão com você na tua casa. Simplesmente ouvir eles, ser o ouvido de Deus. Ouvir o que Ele tem para dizer, aquela dor, aquele sofrimento, aquelas palavras. Talvez aquela pessoa que está com você só precisa falar. E você abaixar a tua cabeça, entregar para Jesus quando essa pessoa falar e dizer, eu te amo. É o que eu tenho para te dizer. De tudo que você me falou, eu te amo. Amar é caminhar ao lado. Amar é saber ouvir. Amar é saber que o teu Senhor, o teu Deus, está pertinho de você e Ele cuida de você. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Qual é o meu novo olhar a partir da palavra? Do amor de Deus, Ele cuida de mim. Fala o mesmo
com o próximo, com os seus. Eu tinha colocado aqui, do amor de Deus, Ele cuida de mim. Então, esse amor de Deus eu consegui sentir que Ele cuida de mim. Mas Ele me pediu algo a mais. Faça o mesmo com os seus. Cuida dos seus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é bom, irmãos, a gente sentir o amor dele. Mas melhor ainda é a gente passar o que a gente viveu aqui. Então Ele nos cuidou, Ele nos cuida, e ao mesmo tempo, seja o ouvido, seja a boca de Deus, leva o amor, o ouvir, a compreensão, os cuidados que nós temos que ter, como Deus tem conosco. Que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Que Deus abençoe. Grande abraço. Rezemos um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais